Você sabe qual é o maior felino do mundo? O guepardo? A nossa onça? O Chico? Não, é o tigre. Pois é, embora o tigre não seja o felino mais rápido, perdendo aí para muitos como o guepardo e a própria onça, ele é o maior de todos. E por que eu estou falando hoje do tigre? Por causa que eu quero falar hoje de um assunto que tem ocupado muito os meus pensamentos como escritor, que é o acaso na produção literária. Como o acaso interfere na criação literária quando a gente está escrevendo o nosso livro, quando a gente está escrevendo histórias ou mesmo poesia. Ainda não entendeu a relação entre acaso e tigre? Agora você vai entender. O Michel Foucault, filósofo francês, no livro As Palavras e as Coisas, ele faz uma pergunta lá já na página 444. Ele faz uma pergunta assim que é fundamental em toda a obra, né? No caso aqui, As Palavras e as Coisas. E que essa pergunta me paralisou por um tempo, assim. Eu estava lendo, e essa palavra, e essa pergunta, melhor dizendo, eu fiquei empacado nela. Tamanho foi o impacto que ela me causou. É uma pergunta talvez já conhecida entre quem curte filosofia, entre quem já leu Foucault, que a pergunta é a seguinte: a nós que nos acreditamos ligados a uma finitude que só a nós pertence e que nos abre pelo conhecer a verdade do mundo, não deveria ser lembrado que estamos presos ao dorso de um tigre? Em resumo, em poucas palavras, nós, seres humanos, que acreditamos muitas vezes que temos o controle de tudo, que temos acesso à verdade ou às verdades, a gente não deveria lembrar de vez em quando que estamos presos ao dorso de um tigre? E o que é para mim que eu entendo estar preso ao dorso de um tigre? É justamente admitir que não temos controle de tudo. E aí interfere o acaso. Na falta de controle, nessa admissão de que nós não controlamos tudo ao nosso redor, muito menos o sentido das coisas. Pois bem, no meu livro mais recente, o meu primeiro romance chamado Livro Sem Nome, ele aqui vai tratar justamente desse tema, entre outros temas, o tema da falta de controle que nós buscamos tanto, né? Às vezes a gente busca tanto controlar tudo à nossa volta, desde as pessoas até o sentido das coisas, o acesso à verdade. E aqui no Livro Sem Nome eu vou tratar justamente desse tema e admitindo que nós não temos esse total controle sobre as coisas. Nós até buscamos, né, muitas vezes através mesmo da filosofia, através da ficção, da literatura e da religião e muitas outras áreas da produção humana, a gente busca esse controle, mas nesse livro eu busco admitir que esse controle total não existe. E o mais curioso de tudo é que esse tema não ficou apenas como tema do livro, ele foi também para a forma como o livro foi escrito. Quer dizer, quando você pegar o livro e quando você lê o livro, você vai entender tanto o tema quanto a forma contribuem para que a gente entenda essa falta de controle, né, nossa, sobre as coisas, sobre o mundo. Então, o acaso interferiu não só no tema, mas também na forma do Livro Sem Nome. O próprio título é uma indicação dessa falta de controle. Se eu não consigo nomear o próprio livro, como é que eu consigo nomear o resto das coisas? Aliás, o Luiz Antônio de Assis Brasil, né, que eu não sei se você conhece, que é professor de criação literária e escritor gaúcho, um dos pioneiros do ensino de escrita criativa aqui no Brasil, né, com uma oficina de criação literária que já dura aí cerca de 40 anos, ininterruptos. Ele escreveu um dos textos de quarta capa do meu livro Sem Nome. E um trecho do texto dele, do comentário dele sobre o meu livro, ele diz o seguinte: permita-se levar por cada segmento, aceite as descobertas, não se deixe tomar pela razão. E aqui eu destaco esse trechinho: não se deixe tomar pela razão. E é justamente isso que o Livro Sem Nome busca fazer. Fazer com que o leitor, a leitora e mesmo eu, enquanto escritor dele, não me deixasse tomar pela razão. E isso foi o que fez com que o acaso interferisse num terceiro caminho além do tema e da forma. O terceiro elemento que sofreu a interferência do acaso no Livro Sem Nome, eu já falei aqui que o acaso interferiu no tema, quer dizer, o acaso é o tema também do Livro Sem Nome, interferiu na forma,
né? A forma veio muito também do acaso e interferiu sobretudo no processo de escrita. E isso foi o que mais me surpreendeu. Eu já tinha escrito cerca de 70% do livro quando ele tomou um caminho totalmente diferente do que eu havia planejado. Ele simplesmente mudou a direção, ele dobrou uma esquina. Eu estava indo numa direção e ele, por conta própria, quer dizer, sem que eu planejasse, ele foi por outro caminho e eu aceitei esse caminho e deu no que deu. Hoje está aí publicado o livro Sem Nome, com essa forma que vocês vão conhecer quando lerem. Mas foi simplesmente o processo de escrita que mais me surpreendeu, que mais me deu prazer, em que mais eu me entreguei de todos que até agora eu passei. Comecei a perceber e a admitir a importância do acaso na criação literária. Muitas vezes a gente quer planejar e é importante o planejamento, é importante que se frise isso, é importante planejar. E eu faço muito isso, eu planejo o que eu escrevo. O que eu escrevo não é fruto de jorros, é fruto de muita elaboração, mas mesmo em meio a toda essa elaboração, a todo esse planejamento, o acaso foi mais forte. Então eu já estava ali com cerca de 70% do livro, 60 a 70%, e de repente uma voz começou a tomar forma, começou a tomar força, e eu simplesmente percebi que essa voz estava aparecendo e resolvi dar espaço para ela. E foi quando o livro ganhou a sua forma atual, que eu considero sinceramente que tinha que ser essa forma, era a forma necessária dele e que foi realizada graças ao acaso, graças a essa virada de caminho permitida pelo acaso. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Comenta aqui se você já tinha refletido sobre a importância e a força do acaso na criação literária, se também você escreve. Se ainda não conhece o livro Sem Nome, eu te convido a conhecer. Ele está disponível no site da editora Patois ou diretamente comigo via WhatsApp, e-mail ou direct do Instagram. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo e vamos conversando. Comenta aqui o que é que você achou e também diz o que é que você quer ver por aqui. Ok? Valeu, até a próxima.